Uma das grandes dificuldades de quem estuda filosofia e sociologia, em especial no ensino médio, se preparando para exames como vestibulares e o próprio Exame Nacional de Ensino Médio, e também de uma galera que está aí na faculdade, na universidade, uma das maiores dificuldades é encontrar um bom material, em especial encontrar questões, exercícios que de fato correspondam àquela realidade, que contemplem os conteúdos de uma forma que, resolvendo a questão, você, caramba, consegui entender o conteúdo a partir desse exercício. Então, o papo é exatamente sobre questões que podem te ajudar a mandar bem em vestibular e que podem te ajudar a mandar bem no Enem e também na faculdade. Por que não? Solta a vinheta. Now allow me to reintroduce myself, they call me... Minduim, eu não sei você, brother. Como é que você está fazendo seus estudos? Como é que você está estudando, meu irmão? De forma desorganizada. Você é um rebelde, né, brother? Mas se você tivesse que parar pra sentar e estudar, meu irmão, você ia fazer o quê, brother? Um cronograma, né, irmão? Nesse cronograma, você ia fazer uma revisão e você também ia fazer exercícios, né, cara? Sim, isso é importante. Isso é muito importante, né? Porque vai rolar a prova. É desse papo aí que a gente tá falando. Então, vê só, nós temos muitas questões que já foram aplicadas em vestibulares, muitas questões que já foram aplicadas no Exame Nacional de Ensino Médio, e a gente pode, à luz das estruturas dessas questões, entender mais ou menos como é que o jogo funciona. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de algumas questões para que nós possamos nos preparar assim de uma forma mais eficiente. Então dá uma sacada aí na tela para essa primeira questão. Essa primeira questão, eu elaborei essa questão pensando num conteúdo estratégico que é filosofia helenística da filosofia antiga. Então dá uma sacada. O filósofo helenístico Diógenes de Sinope viveu do ano 413 ao 323 a.C., aluno de Antístenes, discípulo de Sócrates, de uma linha de pensamento naturalista. Foi destaque e símbolo do cinismo, pois tornou sua filosofia uma forma de viver radical. Seu mestre Antístenes, criador da escola cínica do grego quínicos, cão, como os atenienses se referiam a eles, cães de rua, sem riqueza e bens materiais. Sua escola é o próprio mundo, ágoras, praças públicas, montes e campos. Na busca pelo bem, o cinismo aponta obstáculos e uma medida que precisa ser adotada respectivamente. Temos. Então, vê só, nós estamos falando de filosofia helenística. A filosofia helenística, ela tem basicamente, resumidamente, dois problemas. Como alcançar a ataraxia, que é tipo como você ficar bem, como você sentir paz, como você estar no estado de ânimo positivo, e a eudaimonia, que seria ainda maior, seria felicidade. Então, na filosofia helenística, nós temos reflexões, muitas de ordem moral, para saber como é que eu posso aplicar uma filosofia na minha vida para viver bem. Então, daí a gente tem algumas correntes, cujas principais a gente pode destacar: estoicismo, epicurismo, hedonismo, ceticismo e cinismo. São as principais. No caso do cinismo, nós não temos necessariamente uma ordem, sabe? Tipo, um grande mestre, uma sequência de discípulos, uma seita. Na verdade, nós temos personagens que ilustram essa postura de alcançar o bem via o quê? Porque a questão está trazendo pra gente uma historinha sobre Diógenes e sobre o cinismo, mas ela exige que você saiba qual é a proposta filosófica do cinismo. Os cínicos acreditavam que as convenções sociais e essa necessidade de se adequar a padrões conspira efetivamente contra uma vida feliz. Então os cínicos, eles vão ser conhecidos por, de certa forma, desdenhar daquilo que é moralmente aceito, daquilo que é convencional, dos padrões de uma vida de aparência e de status, e eles vão procurar, de fato, ter uma vida pautada por aquilo que eles realmente desejam. Então entenda, não existe uma fórmula, não é um procedimento que todo mundo vai ter que copiar alguém. Na verdade, eles estão lutando contra o copiar. Você não pode ser feliz se você vive uma vida que não é a sua, que é aquela proposta pela sociedade. Então é por isso que das alternativas, e aí dá uma olhada nas alternativas, olha aí pra tela, nós temos letra A, convenções sociais e vida autêntica, que é a correta, riquezas e prazeres, não é disso que eles estão falando, prática, política e filosofia, moralidade e arte, padrões estéticos e rebeldia. Então, o que a pergunta sinaliza pra gente combina efetivamente com a letra A, porque entenda, olha, na busca pelo bem, o cinismo aponta
obstáculos e uma medida que precisa ser adotada. Então os obstáculos são justamente as convenções sociais e a medida que deve ser adotada para que você viva bem é justamente ter uma vida autêntica. Aqui na descrição eu vou deixar mais detalhes sobre a filosofia cínica. Isso aqui é só para você ter uma ideia. E a gente já vai seguir para a segunda questão. A obra O Príncipe, escrita por Maquiavel em 1513 e publicada postumamente em 1532, se transformou em sua obra-prima. O livro, um manual sobre a arte de governar, foi inspirado no estilo político de César Borgia, um dos mais ambiciosos comandantes italianos, que ficou conhecido por seu poder e atrocidades que cometeu para conseguir o que queria. Maquiavel viu nele o modelo para os demais governantes da época. O Príncipe é um livro rico em metáforas que amplia o imaginário humano acerca de qual é o comportamento ideal a ser seguido pelo governante. Nesse sentido, Maquiavel recomenda que, sendo obrigado a agir como animal, deve o príncipe valer-se das qualidades da raposa e do leão. Então, Maquiavel é considerado o grande pai da ciência política, um grande personagem do Renascimento, um cara que adotou uma postura realista diante da análise do contexto histórico, social e político de sua época. E, de fato, Maquiavel ele utiliza da história, ele utiliza de metáforas, ele utiliza de experiências que ele viu, de algumas pessoas que ele acompanhou nos bastidores da política, para poder fazer a sua análise. Quando ele fala sobre a virtude do leão e da raposa, ele está falando especificamente o seguinte, que o príncipe ele deve saber usar a virtude do leão, que é a força, que é a bravura, que é a violência, e que ele deve saber também usar a virtude da raposa, que é a astúcia, que é o jogo de cintura, que é a estratégia. Então, ele diz que o príncipe deve valer-se das duas e deve saber o momento certo de usá-las. Às vezes é o momento de usar a força, e aí o príncipe tem que saber qual é o momento e qual é a intensidade. E às vezes o momento é de astúcia, de estratégia e de diálogo, mas ele tem que saber, porque se ele usar a intensidade errada ou ele usar a virtude errada, pode ir tudo por água abaixo. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. A letra A está dizendo que o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não consegue defender-se dos lobos. É exatamente essa a alternativa correta, porque a virtude do leão é a força e para fugir de armadilha é necessário a astúcia. Já a raposa não vai se defender dos lobos, porque para se defender dos lobos é necessário força e não a astúcia, pelo menos na concepção de Maquiavel. Letra B, é preciso que o príncipe seja forte como a raposa, tá errado, por motivos óbvios. Letra C, a crueldade deve ser aplicada sempre, como fazem o leão e a raposa. Letra D, o príncipe deve ser resguardado de ataques. E letra E, esses eram símbolos da província de Florença, o que faz com que essa alternativa também esteja equivocada. Também vai aparecer aqui na descrição mais detalhes sobre a explicação dessa questão aí sobre Maquiavel. Eu vou apresentar ainda uma terceira questão para ilustrar aí como seria uma cobrança de um conteúdo de sociologia, especificamente sobre Durkheim, na prova do Enem ou no eventual vestibular. Torcedora iraniana morre após atear fogo no próprio corpo por não poder entrar em estádio. Saar Kodayari correu o risco de passar 6 meses na prisão por desafiar a regra que proíbe a entrada de mulheres nos estádios de futebol do Irã. Diante de um tribunal religioso, ela decidiu atear fogo no próprio corpo. Aí a gente tem mais uma repetição do que está no título, né? Aí fala que ela estava internada em um hospital desde que se autoimolou após despejar gasolina no seu corpo no dia 1º de setembro diante do Tribunal Revolucionário Islâmico de Teherã. O ato desesperado chocou muitos iranianos. Partindo da ideia de que o ato teve motivação política em prol dos direitos das mulheres iranianas, à luz do pensamento do Durkheim, poderíamos considerar um suicídio. Então veja só, a gente está falando de o caso de uma pessoa que abriu mão de sua própria vida por causa de um propósito, segundo a questão. Porque a notícia, ela traz um quadro de uma mulher que estava privada de ocupar um determinado espaço, enquanto os homens podiam, ela não podia, e aquilo foi considerado um crime. Ela considerou aquilo um ato, uma coisa injusta, um julgamento injusto, e ela cometeu esse ato, né, mais radical. Mas aí, a pergunta, ela traz efetivamente pra gente um direcionamento sobre como encontrarmos a resposta. A pergunta, ela diz: se a motivação foi uma luta em prol dos direitos das mulheres, olha aí, já está no comando a linha para a gente achar qual é a resposta correta. Então volta aí para a tela das alternativas. Letra A, altruísta, B, fatalista, C, anômico, D, egoísta e E, trágico. Lembrando que Durkheim, na sua obra, ele traz 4 tipos de fenômeno como esse aqui. E o trágico já está fora, porque não existe dentro da obra durkheimiana. Não seria um ato egoísta, porque ela não está fazendo aquilo em prol dela, e nem foi fruto de um isolamento dela da sociedade. Não é necessariamente anômico, porque não está estabelecido um cenário de crise, e não é isso que o comando da pergunta está sinalizando para a gente. E nem tampouco fatalista, porque o processo ainda estava em curso. Então ela não estava sendo submetida a uma pressão, a uma coerção extrema. Então o próprio comando da questão já indicou para a gente a alternativa correta, que é a letra A. Então
Então, eu apresentei aqui, nesse vídeo, 3 exemplos, 3 modelos de alguns conteúdos estratégicos, de como eles podem ser cobrados. Aqui na descrição, você encontra algo mais de explicação sobre esses conteúdos. E eu também estou deixando aqui o e-mail na descrição, e também está aparecendo aqui na tela o e-mail, para caso você queira receber mais questões e receber, eventualmente, alguns materiais, você pode mandar aqui para esse e-mail, né? Você se identifica, diz lá, olha, professor, vi o seu vídeo e tal, quero receber aí algumas questões, eventualmente alguns materiais que o senhor tiver, pode mandar para mim. E aí eu vou ter o maior prazer de estar no momento certo aí que eu estiver elaborando. Eu já tenho uma lista de questões prontas, questões que já foram aplicadas em exames vestibulares, em Enem, mas que eu fiz uma seleção bem legal, e outras autorais como essas aqui que eu apresentei para vocês. Então até o Enem eu vou poder estar fornecendo aí essa ajuda, esse suporte para você. Então também deixa o teu comentário aí, de uma dúvida eventual, alguma sugestão, e saiba que esse canal aqui, ele existe para ajudar você a pensar fora da caixa, para ajudar você a ter um pensamento crítico, a ter uma visão mais ampla da realidade. O canal não existe efetivamente para trazer aula, mas para trazer dicas que vão ser úteis sim para a escola, para a universidade, para o vestibular, para o Enem, mas acima de tudo para a vida, saca? Esse canal existe para fazer com que você pense com a sua própria cabeça, que você realmente use a criticidade, que você não pare de questionar, e esse é o propósito maior que move esse canal, mostrar que a filosofia, que a sociologia, que as ciências humanas, elas estão mais presentes na vida da gente do que você imagina e podem ajudar a gente a melhorar a vida em sociedade, e é disso que a gente está precisando. Então, um grande abraço e até a próxima.